Uma civilização que ergueu cidades gigantes no meio da selva, que dominava a astronomia com uma precisão impressionante, que criou calendários complexos, enquanto grande parte do mundo ainda lutava para compreender o tempo. E então, desapareceu. Sem grandes batalhas registradas, sem destruição evidente, sem uma explicação definitiva. Por séculos, a selva escondeu templos silenciosos, praças vazias e pirâmides abandonadas. Mas à medida que arqueólogos começaram a revelar essas ruínas, algo ainda mais intrigante surgiu. Os maias não eram apenas avançados, eles guardavam segredos. Segredos sobre o tempo, sobre o universo e talvez até sobre o próprio destino da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos proibidos da civilização maia e entender por que alguns deles continuam inexplicáveis até hoje. Ao longo desta história, você vai viajar por cidades esquecidas, templos silenciosos e conhecimentos que desafiam a lógica da história. Vai descobrir como uma civilização antiga conseguiu desenvolver sistemas complexos de matemática, astronomia e engenharia, muito antes de muitas outras sociedades ao redor do mundo. Mas isso é apenas o começo. Você também vai conhecer os rituais que guiavam decisões importantes, as crenças que moldavam o cotidiano e os mistérios que ainda hoje intrigam pesquisadores. E no final, vamos explorar a pergunta que continua sem resposta. O que realmente aconteceu com a civilização maia? Prepare-se para uma jornada fascinante, cheia de descobertas e enigmas, porque quanto mais aprendemos sobre os maias, mais percebemos que ainda há muito escondido. E o primeiro segredo começa com algo surpreendente, o conhecimento extraordinário que eles possuíam. Muito antes de grandes avanços tecnológicos, no coração das densas florestas da América Central, uma civilização desenvolvia conhecimentos que ainda hoje impressionam historiadores e cientistas. Os maias observavam o céu com uma atenção extraordinária, registrando o movimento das estrelas, do Sol e da Lua com uma precisão que parecia impossível para a época. Todas as noites, sacerdotes e estudiosos subiam ao topo dos templos. Dali, observavam o firmamento silencioso, anotando padrões, ciclos e mudanças que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Com o tempo, esses registros se transformaram em sistemas complexos de observação astronômica. Eles conseguiam prever eclipses solares e lunares, identificar ciclos planetários e medir o tempo com uma precisão surpreendente. Enquanto muitas regiões do mundo ainda lutavam para organizar calendários básicos, os maias já haviam criado múltiplos sistemas para marcar dias, meses e anos. Mas o que tornava esse conhecimento ainda mais impressionante era a matemática que eles utilizavam. Os maias desenvolveram um sistema numérico próprio, baseado no número 20, diferente do sistema decimal que usamos hoje. Mais impressionante ainda, foram uma das poucas civilizações antigas a compreender o conceito do zero, uma descoberta que permitiu cálculos muito mais complexos. Com essa combinação de matemática e observação, criaram calendários extremamente precisos. Um baseado no ciclo solar e outro ligado a rituais religiosos. Juntos, esses sistemas organizavam a vida inteira da sociedade, definindo eventos, cerimônias e decisões importantes. Além disso, alinhavam suas construções com eventos astronômicos. Em certos dias do ano, a luz do Sol atingia templos de forma calculada, criando efeitos visuais impressionantes que demonstravam um profundo conhecimento de engenharia e do movimento celestial. Esse domínio do conhecimento fazia com que a civilização maia prosperasse. Cidades cresceram, centros cerimoniais foram construídos e a população se expandiu. Tudo indicava um futuro contínuo de evolução. Mas, apesar de todo esse avanço, algo começou a mudar. Registros foram interrompidos, construções foram abandonadas e cidades inteiras começaram a cair em silêncio. Quando exploradores modernos começaram a atravessar as florestas da América Central, encontraram algo inesperado. Cidades inteiras escondidas pela vegetação. Árvores gigantes cobriam praças, raízes atravessavam escadarias e templos emergiam entre a neblina. Essas não eram pequenas aldeias,
eram cidades completas, com pirâmides, estradas e centros cerimoniais, mas estavam vazias. Não havia sinais claros de destruição em massa. As estruturas permaneciam de pé, como se a população tivesse partido de forma repentina. Ferramentas foram encontradas em locais de trabalho, como se tudo tivesse sido abandonado no meio de uma atividade normal. Isso levantou perguntas profundas. Por que uma civilização tão avançada abandonaria suas cidades? O que poderia ter causado esse desaparecimento? Alguns pesquisadores apontam mudanças climáticas, como longos períodos de seca, que poderiam ter afetado a agricultura e a sobrevivência. Outros sugerem conflitos internos entre cidades e Estado, disputas por poder e recursos que poderiam ter enfraquecido toda a região. Também existe a hipótese de esgotamento dos recursos naturais, causado pelo crescimento populacional e pela pressão sobre o solo. Mas nenhuma dessas teorias sozinha explica completamente o que aconteceu. O mais intrigante é que muitos objetos foram deixados para trás. Isso sugere uma saída repentina em alguns casos, algo que ainda não pode ser explicado com certeza. Diante desse mistério, os pesquisadores passaram a olhar para outro aspecto fundamental da civilização maia: sua religião e seus rituais. Para os maias, o mundo não era apenas físico, era espiritual e conectado a forças invisíveis. Eles acreditavam que tudo estava ligado aos deuses e que cada evento tinha um significado maior. Sacerdotes tinham um papel central nessa sociedade. Eles interpretavam sinais do céu, realizavam cerimônias e guiavam decisões importantes. Desde jovens, eram treinados para compreender astronomia, matemática e rituais sagrados. As cerimônias aconteciam em templos e reuniam comunidades inteiras. Incensos, cantos e tambores faziam parte dos rituais, que buscavam manter o equilíbrio entre o mundo humano e o espiritual. A agricultura também dependia dessas crenças. Antes de plantar ou colher, rituais eram realizados para garantir boas colheitas. A religião estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana. Entre essas práticas, alguns rituais envolviam oferendas simbólicas e, em certos casos, o sangue era considerado um elemento sagrado, visto como uma energia vital capaz de sustentar a conexão com os deuses. Com o tempo, esses rituais se tornaram ainda mais importantes durante períodos de crise, como secas ou dificuldades sociais, sugerindo que a população buscava respostas no mundo espiritual. Junto dessa visão de mundo, existia algo ainda mais profundo: a forma como os maias compreendiam o tempo. Para eles, o tempo não era linear, mas cíclico. Ele se repetia em grandes padrões, como uma roda em constante movimento. Essa ideia deu origem a sistemas de calendário extremamente complexos. Eles utilizavam mais de um calendário ao mesmo tempo, um para a vida cotidiana e outro para cerimônias religiosas. Esses sistemas eram combinados para orientar toda a sociedade. Os maias observavam o céu e identificavam padrões nos movimentos dos astros. Com isso, conseguiam prever eclipses e eventos astronômicos com precisão impressionante, mesmo sem instrumentos modernos. Um dos ciclos do calendário se tornou mundialmente conhecido por encerrar um grande período de tempo, o que levou a interpretações modernas sobre o fim do mundo. Mas para os maias, isso não significava destruição, e sim o início de um novo ciclo. Ainda assim, esse sistema aumentou o mistério em torno da civilização, especialmente quando combinado com seu desaparecimento gradual, porque em algum momento algo mudou. Cidades começaram a ser abandonadas, registros diminuíram e a presença dessa civilização começou a desaparecer lentamente. Esse processo não aconteceu de forma repentina, mas ao longo de anos e séculos. Mudanças climáticas, conflitos internos e pressão sobre recursos naturais podem ter se combinado, criando um efeito gradual de colapso. Mesmo assim, a cultura maia não desapareceu completamente. Descendentes ainda vivem na região até hoje, preservando tradições, línguas e conhecimentos antigos. Isso mostra que não houve um desaparecimento total, mas uma transformação histórica profunda. E mesmo com todas as teorias, o mistério permanece. Por que tantas cidades foram abandonadas? O que realmente aconteceu nesse período de transição? E por que ainda não temos respostas definitivas?
A verdade é que a história dos maias ainda não está completamente escrita. Cada descoberta revela algo novo, mas também abre novas perguntas. Hoje, milhares de anos depois, suas ruínas ainda permanecem escondidas pela selva. Templos silenciosos, cidades esquecidas e inscrições antigas continuam desafiando nossa compreensão. E cada nova descoberta nos lembra de algo importante. Ainda não conhecemos toda a verdade sobre essa civilização. Talvez nunca conheçamos completamente, porque em algum lugar entre as árvores e as pedras antigas, ainda podem existir segredos esperando para serem revelados. Isto porque a história não ficou no passado. Ela continua viva, além dos séculos.